E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Ismael, com mais uma aula aí do nosso módulo de Preparando o Ambiente. Pessoal, nesta aula, esses comandos aqui são os comandos que nós vamos aplicar lá no switch para que ele aceite conexões SSH, tá? E então, seguinte, se você não quer entender a teoria, não tem problema, tá? Só pular para a próxima aula. E aqui eu vou deixar, e lá eu também vou deixar os comandinhos aqui só para vocês copiar e colar. Mas se vocês têm o bom interesse em tentar entender o mínimo, um pouco, pelo menos um pouco desses comandos, tá aqui para isso que serve essa aula. Fechou? Bom, alguns comandos são usados nos switches para poder controlar o acesso a dispositivos de rede e aumentar a segurança da mesma, tá? Esse primeiro comando que nós vamos aprender é o IP Domain Name, automacão. O que esse comando define? Ele permite que atribua um domínio que o switch deve usar para fins de resolução de nomes, de DNS. Isso é importante para a comunicação com outros dispositivos em uma rede, tá? O próximo comando é o CryptoKey Generate RSA. Este comando ele gera um par de chaves criptográficas RSA para uso no switch. Essas chaves são usadas para a autenticação e criptografia de dados, beleza? O próximo comando é o username Alex privilege 15 secret lex 1 2 3 4 5 6. Esse comando ele cria com o nome um usuário com o nome Alex e concede a ele o privilégio 15. Qual que é o nível desse privilégio? É o topo, é o maior privilégio que tem no switch da Cisco. A senha de usuário ela é definida como lex 1 2 3 4 5 6 e é armazenada com segurança no switch. Alex, eu posso usar outra senha? Pode, não tem problema. Posso utilizar outro usuário? Pode, também não tem problema. Lembrando que é necessário que lembre muito bem desses dados de acesso, por quê? Porque eles também estarão dentro da nossa aplicação que vai se conectar no dispositivo. Então, se vocês colocar uma senha ou um usuário e depois esquecer, vocês não vão conseguir acessar a aplicação, acessar o switch com a aplicação. Aí depois vai ficar aí me xingando aí. Beleza? Os próximos comandos foram, como é que fala? Os próximos comandos agora, ele vai habilitar o nível de segurança, né? Tipo um meio de comunicação, né? Que é o AA New Model. Ele habilita um novo modelo de autenticação, autorização e contabilidade, AAA, no switch da Cisco. O modelo AAA é usado para controlar acesso a dispositivos de rede e também para registrar o uso da mesma. Já o comando AAA Authentication Login Default Group Radius Local, ele configura o switch para autenticar usuários que tentam fazer login no switch usando o servidor Radius externo. Ah, mas nós não temos isso. Justamente, se esse servidor não estiver disponível, a autenticação ocorrerá usando com base nos dados local do switch, tá? Que é o que vai acontecer no nosso caso. O comando AAA, Authentication Enable Default Group Radius Enable, OA, configura o switch para exigir uma autenticação ao usar o comando Enable. O switch autentica o usuário usando o servidor redes externo ou, conforme eu falei, ele utiliza o acesso local, tá? Comando AAA, Authorization Console, configura o switch para exigir autorização antes de permitir o acesso ao modo console do switch. Isso significa que o usuário precisa fornecer as credenciais de autorização para acessar o modo console. Então, quando a gente terminar e atribuir essas configurações, vocês viram que lá, quando nós estamos usando o plugin do Eve, você sempre tem que dar um enable. Quando você aplicar essas configurações, já não vai precisar. Assim que você digitar usuário e senha, ele já entra no modo console, que é aquele do joguinho da velha. E isso facilitará um comando a menos quando a aplicação precisar de entrar dentro do switch, ao invés de mandar um enable da vida, ele já manda direto já os outros comandos para frente, tá? Já o último comando relacionado a AAA
é o AAA Authentication Exec Default Group Radius Local. Este comando ele configura o switch para autorizar os usuários a executar comandos no switch usando o servidor Radius externo. E lembrando, mais uma vez, se o servidor Radius não estiver disponível, o switch usará a sua própria base de dados local para a autorização. Bom, agora nós vamos aprender sobre os comandos usados para configurar opções de linha de console, que é a linha VTY no switch. O primeiro comando é o line com 0. Este comando ele indica que você está configurando as opções de linha do console 0. O comando Session Timeout 5, ele define um tempo limite de inatividade da sessão na linha console para 5 minutos. E isso significa que se houver atividade na linha console, inatividade na linha console por 5 minutos, a sessão ela é desconectada automaticamente. Aí beleza. Aí nós temos o transport output, que é o transport output SSH, e também tem o transport input SSH, especifica a saída de linha de console. Isso será criptografada usando o protocolo SSH. E aí nós temos aí também o line VTY 010. O que é isso, Alex? Bom, você vai permitir que até 10 usuários se conecte na linha VTY, ou seja, 10 sessões, tá? Que vai atribuir para você 10 pessoas simultâneas ali podem se conectar no switch, tá? E aí nós temos por último o login synchronous. Não sei falar esse nome, não sei mesmo. Mas o que significa isso aí? Você, quando está conectado no dispositivo e você está via console, ele já vai, tudo que você vai fazendo, ele já vai logando ali, mostrando o log do evento que está acontecendo. Quando você se conecta pelo IVE, né, é como se você tivesse conectado diretamente com o console. Então ele permite que no momento em que você está digitando um comando, por mais que apareça lá um log gigantesco, pode continuar digitando seu comando normal, que ele não vai concatenar com seu comando e vai fazer bagunça não, tá? Bom, pessoal, resumidamente é isso daí, tá? É lógico que se estende muito mais, mas assim, eu passei uma pincelada um pouco rápida para não deixar a aula muito cansativa. E na próxima aula eu vou dar uma colinha para vocês, só copiar e colar para poder alterar as configurações e permitir conexões SSH. Beleza? Um abraço, pessoal, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.